E eu queria que você deixasse aqui qual podcast você quer ver os presidenciáveis. Olá, pessoal, voltamos com tudo. E hoje vamos analisar Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Então, vamos começar aqui rapidamente, tá? A olhar o canal dele. Inteligência Limitada, com 5,5 milhões de inscritos, mais de 3 mil vídeos. Esse aqui é um que tá trabalhando, hein, pessoal? Tem vários assuntos aqui, tá? O Vilela conversa com todo mundo. Então, ele é um cara que sempre se propôs a falar de diversos temas, diversos assuntos. E que eu gosto dele, tá? Já sendo objetivo aqui, é o seguinte: ele não se propõe a defender só um lado, defender uma bandeira, ele tira muito do pessoal e ele quer ouvir todos os lados. E isso eu acho muito interessante e muito relevante para os dias atuais. Então é uma pessoa que se propõe a ouvir o que você gosta e o que você não gosta, o que ele gosta, ou às vezes o que ele não gosta, mas às vezes tem curiosidade. Então, vem fazendo um trabalho excelente que eu considero muito importante. É um canal que já tem uma consistência muito grande, já tem uma certa relevância, mas que a gente possa analisar junto aqui agora o que realmente a gente está gostando, o que a gente está consumindo, o que a gente pode tirar de conclusões em canais de podcast, que ainda são, eu acho que canais que vêm cada vez mais conquistando públicos e que tá virando o foco das pessoas para ouvir sobre todos os assuntos. Então, o podcast ele virou um formato que de fato faz a gente gostar ali de estar ouvindo, tem aquela sensação de rádio, que tem programas também diferentes que às vezes fogem um pouco ali do convencional de podcast, mas que traz alguma informação relevante, notícias, ou às vezes só alguma mensagem mesmo, que é legal de consumir. Então, vamos dar mais uma olhada aqui no canal dele, em algum dos novos projetos, e os projetos mais recentes que ele vem fazendo, além do podcast, tá? De conversa. E aqui, no caso, eu vou me atentar a esses três últimos, que são os que tá mais movimentados, né? Vamos dizer assim. Tem esse projeto do Ligando os Pontos, com o Daniel Lopes, e eu recomendo que você assista meu último vídeo, porque eu falo sobre ele, tá? Sobre o canal dele. Aqui no Inteligência Limitada, acho que ele vai super bem, tem um papo interessante e tudo mais, tá bom? Mas eu recomendo que você confira o meu último vídeo, beleza? Também temos o Notícia Ilimitada. Esse projeto aqui do Vilela, pra mim, é o maior acerto dele, cara. Porque ele já tem contatos, ele já é um canal muito grande. E junto com o Ricardo Marcílio e a Fernanda, ele vai trazer todos os assuntos que aconteceram ali na semana e vai ter pessoas que são relevantes na área para falar dos assuntos. Então, de fato, hoje em dia, toda semana eu estou acompanhando Notícia Limitada. É um lugar ali que eu sento e para escutar e me informar sobre as coisas que estão acontecendo. Considero o Ricardo Marcílio um excelente comunicador de geopolítica. Fernanda também manda muito bem como repórter. Então, assim, é um projeto que deu certo e, graças aos contatos que o Vilela tem, faz ali ficar muito bom, porque você vê pessoas embasadas falando dos assuntos. E isso é muito, muito maneiro mesmo. Pô, e sem contar esse último agora, que ele começou nesse ano de 2026, que é o Bom Dia Jesus. Cara, isso aqui é muito maneiro. Você poder ouvir uma palavra bem de manhã ali, quando você tá indo pro seu trabalho, uma palavra de motivação, uma palavra da Bíblia. Eu considero isso muito legal, muito importante, que às vezes vai alcançar pessoas que às vezes nem tá esperando ouvir isso. Esses três projetos, que são os mais recentes e que ele está movimentando mais, eu gosto muito, não tem muito o que falar, pessoal, realmente é uma coisa que eu gosto, que eu consumo e considero que o Vilela tá mandando muito bem nisso, tá bom? Mas nem tudo são flores. E assim, considero que o Vilela, ele tem um tipo de postura de um host de podcast que ele não quer ser a estrela ali dos seus programas. E ele já falou várias vezes isso, tá? E eu acho uma estratégia um tanto quanto justa, porque ele sempre deixou isso claro. Só que em alguns debates, por exemplo, esse aqui que eu vou te mostrar agora, às vezes o Vilela, ele se retira demais. E é obviamente, né, ele quer views, ele quer trazer pessoas polêmicas e quer que os debates pegam fogo. Pablo Marçal com Elias Jabor, você assistiu esse? Se quiser passar raiva,
assiste isso aqui, rapaz. Porque realmente foi bem ruim. E, claramente, né? Nós não somos idiotas. Nós, consumidores, vemos tudo. Então, assim, presta atenção aqui um pouco nos comentários, tá? Que horrível a mediação do debate. Não consegui assistir até o final. Um debate inteiro pautado na falta de respeito do Marçal. Foi um dos vídeos mais difíceis de assistir que já vi até hoje. Parabéns pela paciência, Elias. Virilha melhore como host. É o Vilela, né, pô? E assim, o Vilela, às vezes, ele se isenta demais de opiniões. Mas assim, pessoal, o Vilela, ele passa o sentimento de uma pessoa sincera, tá? No que ele tá fazendo ali. Tanto é que mesmo depois da repercussão desse debate, ele se retrata com o Elias, ele comenta sobre isso. Então não é aquela pessoa que não tá olhando pra nada e só tá olhando os views e não dá uma satisfação pro seu público. Então, pelo menos, dá uma sensação que ele se importa ali com o que tá acontecendo. E a gente vai ficar de olho, né, nos próximos debates e vamos ver qual que vai ser a postura dele em relação a isso. E outra coisa também, em relação a essa postura de não querer ser a estrela ali dos programas, ele já falou isso. E eu volto a tocar nesse assunto porque é muito importante. Se você assistir o meu review do Flow, eu comento isso, sabe? Flow Podcast, por exemplo, ele era um canal que você queria ouvir independente do convidado. Um bom tempo atrás, tá? Por quê? Você sabia que teria ideias ali jogadas na mesa, ideias totalmente diferentes, um confronto. Não ia ser qualquer pessoa que ia sentar ali e falar qualquer coisa. Você sabia que o Igor e o Monark, há um tempo atrás, eles iam de fato debater, de fato extrair coisas diferentes que a gente quer ouvir. Mas o Vilela não, ele tem essa personalidade e essa estratégia comercial, vamos dizer assim, de um cara que quer ouvir as pessoas. Então ele fala isso até no podcast com o Três Irmãos, outro canal que eu venho consumindo bastante agora, tá? Mas vamos analisar aqui o que ele fala, porque é muito interessante quando a pessoa deixa claro o que ela tá fazendo ali. Porque nós que somos espectadores, eu imagino que você não gosta de ser feito de besta. Então, quando a pessoa tá sendo sincera, a gente não pode ficar metendo o pau em cima da estratégia do cara. Contanto que ele deixe isso claro pra nós que somos o público. Então, olha isso aqui comigo. Entendeu? Eu mudei um pouco, assim, a cabeça com isso aí. Inclusive, o Vilela tem uma influência nisso aí. Teve. Quando a gente fez um podcast, eu lembro que você falou, cara, a agenda do podcast é 70% do podcast. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Eu fiquei, 70%. Então tem que forçar na agenda, forçar na agenda. Né? E eu fiquei forçando isso muito tempo. Hoje eu já penso um pouco contrário, assim, sabe? Eu acho que é essencial, assim, os hosts terem uma identidade, é essencial os hosts ter uma conexão com a audiência, assim. Também acho. E acho que os Três Irmãos, por exemplo, é um podcast que tá fazendo isso muito bem. Tá? Eles trazem identidade, entendeu? Não falta personalidade ali no podcast deles, que eu venho consumindo de uns tempos pra cá, tá? Mas é que nem o Vilela fala, ele sempre se propôs a fazer dessa forma. Dar o foco nos convidados, nas pessoas que estão indo ali. Sim, sabe, o tempo todo. A agenda é importante? Sim, mas, cara, se você não criar uma identidade com a sua galera, você pode levar os caras mais... Pode levar Neymar hoje, o Whindersson amanhã, pode levar os maiores da internet aí o tempo todo, que no outro dia, a hora não tem ninguém lá, sabe? A galera, às vezes, vai pelo convidado, não vai por você, e é importante você ter uma audiência que tá lá por você. Ó, eu gosto de assistir vocês, eu gosto do jeito que vocês conduzem. Então, hoje eu mudei isso um pouco, assim, eu acho que a agenda é importante, mas a identidade podcast, também é muito né? importante. Tem podcast que é assim, tipo, esse podcast que você tá falando, Brochada Sinistra e alguns outros que os hosts... Exato. Independe de quem tá lá, você vai assistir pelos caras. Exato. E tem podcast tipo meu. Então, de fato, assim, ele sempre deixou essa estratégia dele clara, vamos dizer assim, e a gente passou a gostar dele também. Porque, querendo ou não, ele é um bom ouvinte. Eu já ouvi várias pessoas, outros criadores de conteúdo, falando que ele é uma pessoa super educada, é um cara super respeitador, muito legal. Então, ele acabou cativando, mesmo usando uma estratégia de não ser uma pessoa que quer brilhar tanto ali no programa dele. E uns outros que é por causa do convidado, assim, basicamente. Vilela não é, mano. Não, eu sei que eu não tem... quero discutir com você na sua casa, mas não é. Vou te falar. Vai o mesmo convidado. No Flow, aqui, no Podpah, no nosso. O cara quer ver o seu. Eu sei, Ele não, gosta de eu você. sei. Então não é o convidado, Mas só é é você, que- mano.
E sim, acho que hoje o Vilela conseguiu fazer isso, justamente por ser um bom ouvinte, por ser uma pessoa que é interessado nos assuntos. E, pessoal, isso é crucial, tá? Para você que consome podcast e acha que a forma como ela conduz não é importante, você deveria reparar nisso. Muitos podcasts que eu gostava muito de assistir antigamente, hoje eu não tenho paciência para assistir mais. Ficou aquele negócio muito engessado. Parece que o entrevistador, ele não faz parte do programa que ele tá apresentando. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem muito podcast que tá assim ultimamente. Eu acho que o Vilela ainda ele consegue manter isso. E mesmo depois de 1.700 programas, ele é um cara ainda que consegue se emocionar com conversa, como esse vídeo aqui, por exemplo. Mas eu tenho... Porque eu nunca pensei tanto sobre a morte quando eu tenho pensado. Eu nem sei se isso é bom, mas tem a ver com quando você vê o seu pai envelhecendo. E aí, você vê que aquilo tá acabando. E você se coloca no lugar dele. Você tem filho. Como alcançar paz ou tranquilidade em relação a isso? Olha isso, pessoal. Você tá vendo ali uma pessoa que se propôs a conversar e abriu o coração. Então, assim, a maior crítica aos podcasts de hoje não é o do Vilela, que eles deixaram de ser humanos e ele tá trocando papo, deixa qualquer pessoa falar qualquer merda e não tem o sentimento real, não tem a opinião real. As pessoas não defendem os seus pontos mais, os hosts, né, no caso, e não tem a emoção, a pessoa não quer mais falar da vida dela, não quer compartilhar suas experiências. E nós, como público, gostamos disso. Às vezes eles estão um pouco desconexos da realidade e o público percebe isso. Às vezes é por isso que você não tem saco para ouvir aquele cara engessado que deve receber uma pessoa lá no podcast dele, aí aperta na mão, vamos começar o programa aí e tal, aquele assunto totalmente quadrado, e aí termina e tudo mais. Sabe, vai perdendo o gosto. E você poder ver uma pessoa que ainda traz emoção, que ainda traz a sua vida, que tá ali para conversar, isso é muito maneiro. Então, que a gente possa olhar podcasts que esse ano vai ter um papel muito importante, né, com as eleições. E eu queria que você deixasse aqui qual podcast você quer ver os presidenciáveis. Mas o podcast é isso. Além do papo, uma oportunidade de você consumir algo que às vezes você precisa, que às vezes é do seu interesse e que às vezes abra sua mente para alguma coisa nova, entendeu? E poder consumir isso de uma pessoa que está trazendo sinceridade, que está trazendo a lente dela de vida, as experiências dela, a opinião forte. Nós não sabemos de todas as coisas, mas assim, somos pessoas pensantes e somos pessoas que podemos colocar à mesa o que pensamos. Então, deixa a sua opinião aqui. O que você acha do Inteligência Limitada? É óbvio que é um canal muito grande e vai ter pessoas também que não gostam, mas deixa aqui o porquê você não gosta, entendeu? Quais são os seus pontos? Eu acho que como canal de podcast, para mim tá muito bom. Tem pessoas que eu gosto de assistir, o que eu não gosto eu só não assisto, e o que às vezes me gera curiosidade, ele é um canal que eu vou saber que tem credibilidade para eu poder assistir. Então deixa aqui nos seus comentários, se inscreva, se engaje nesse projeto comigo. Nem sempre eu vou estar falando aqui de uma coisa que você é super engajado ou uma coisa que você goste ou sequer saiba da existência. Mas eu tô aqui para mudar a forma como consumimos conteúdo esse ano, que possamos ver coisas diferentes, coisas que possam abrir a nossa mente e poder ter um filtro melhor e uma crítica em relação ao que estamos consumindo na internet. Deixe seu like, compartilhe e vamos junto comigo nesse projeto, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.